Capítulo 6. Deveres do lar. Alegres deveres. Muitos anos atrás, eu era uma atarefada mãe de 3 crianças que tinham 4, 2 e outra menos de 1 ano. A vida era corrida e dificilmente havia tempo para descansar. Estava ocupada com minhas coisas mundanas como fraldas e lavanderia e giz de cera e massa de modelar. Vez por outra, me pegava pensando no que acontecera com o ministério que eu tinha quando era solteira e trabalhava numa organização cristã. Isso era simplesmente aquela velha tentação da grama que é sempre mais verde. Certa noite, enquanto lavava os pratos, que era a última tarefa depois de pôr os pequenos para dormir, minha mente vagueou naquela direção. Eu não deveria estar liderando reuniões de estudos bíblicos? Não deveria estar envolvida em um evangelismo mais ativo? Não poderia estar discipulando alguém? Deus não quer que eu faça algo por ele? Imediatamente entendi o que Deus queria que eu fizesse. Ele queria que eu lavasse os pratos. Mas segui perguntando se não havia outra coisa mais que ele queria que eu fizesse. E entendi que sim, havia algo mais. Ele queria que eu os lavasse com alegria. À medida que eu refletia sobre isso, me dei conta daquilo que há muito já sabia. Deus me chamou para ser esposa, mãe e dona de casa. Por causa disso, todas as coisas mundanas que eu fazia eram consagradas, santificadas, tinham propósito e honravam a Deus, e eu deveria oferecer todas elas a Ele. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Não somente isso, mas eu deveria também encontrar contentamento e satisfação em saber que estava fazendo tais coisas para o Senhor. Faz toda a diferença para a dona de casa cristã enxergar seu trabalho desse modo. Trabalhe duro, não importa quão humilde seja a tarefa, é nosso serviço a Deus. Se isso é verdade sobre abrir valas ou lavar pratos, certamente é verdade quando se trata de criar nossos filhos. Eu tinha uma congregação de 3 membros ali mesmo em minha casa, uma escola bíblica com 3 estudantes matriculados. Quando encaramos o cuidado do lar como escravidão, ele se torna exatamente isso, escravidão. Mas se o vemos como nosso dever para com Deus, ele se torna uma alegria e um deleite. Lembro-me de minha mãe me dizendo que nunca reclamava por estar ocupada em casa, porque via aquilo como sendo seu dever. Se sua casa está desorganizada e bagunçada, ou até mesmo suja, você não está honrando a Deus em seus deveres como esposa e mãe. Devemos aprender a administrar nossa casa. 1 Timóteo 5,14. Esse é nosso dever perante Deus e devemos fazer isso bem feito. Certa vez, quando meus filhos ainda eram bem pequenos, recebi a visita de uma mulher. "Como você mantém sua casa tão limpa?" ela perguntou. Pensei por um momento e lembro-me da resposta. "Trabalho muito duro o tempo todo." Que mistério, que segredo! Comprometer-se com uma casa limpa e filhos limpos exclui muitas outras atividades. Pode significar pouco tempo para ler romances, ligações telefônicas não muito longas e pouca vida social. O lar e os filhos são a prioridade. Dar banho nas crianças, vesti-los com roupas limpas, alimentá-los e ensiná-los são partes de um trabalho de tempo integral que requer planejamento, estamina e um coração comprometido com a obra. Trabalhar duro é bom para nós. Isso nos fortalece e edifica o nosso caráter. A preguiça é um mal não somente destrutivo, mas que sempre se faz acompanhar por outros pecados. Ela destrói nossas famílias e desonra a Deus. Quando você trabalha duro no lar, não tem tempo para assistir a programas degradantes na televisão. Não tem tempo para gastar seu dinheiro de modo irresponsável. Não tem tempo para jogar fora no telefone. Suas mãos estão cheias demais com o seu serviço.
pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. 2 Tessalonicenses 3, 11 a 13. Trabalho duro sempre dá frutos no tempo devido. Filhos que são amados, alimentados e cuidados e que são ensinados a amar a Deus, crescem para se tornar santos produtivos na casa do Senhor. Certamente não quero dizer com isso que tal obra exclui toda leitura recreativa ou visitas. Tudo pode ser exagerado. As crianças são mais importantes do que sua agenda particular de limpeza, e todas nós precisamos descansar. As mães devem ser capazes de discernir quando é hora de deixar o trabalho duro. Mas, tal como nosso trabalho é para o Senhor, também o nosso descanso deve ser para Ele. Esse princípio ajuda a estabelecer diretrizes para o trabalho e o descanso. O Senhor abençoa meu descanso a fim de que eu realmente possa aproveitá-lo, e abençoa meu trabalho para que possa ser realmente frutífero. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que receberei do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Colossenses 3, 23 e 24. O pecado de ter de saber. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. 1 Timóteo 5,13. Essa passagem se refere à tentação de que as viúvas mais jovens encontram quando não têm marido em casa para prover o equilíbrio de que necessitam para centrarem-se no lar. Mas, certamente, outras mulheres na comunidade cristã são tentadas a serem igualmente tagarelas. Ele pode parecer inofensivo, mas a Escritura menciona esse pecado junto a outros de grande porte. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. 1 Pedro 4,15. Como é a mulher intrometida? Na passagem de 1 Timóteo, é a mulher que se deleita com os negócios de outrem. Ao invés de se preocupar com sua própria casa, seus próprios deveres, sua própria família, a intrometida está interessada nos negócios de outrem. Ela se ocupa, entre aspas, em adquirir e repassar informações. Obviamente, contar tais coisas é pecaminoso, mas saber delas pode ser igualmente pecaminoso. Vamos voltar e examinar como uma mulher se torna intrometida. Primeiro, ela deve aprender a viver ociosa, como diz nosso texto. Mas como uma mulher aprende a viver ociosa? A figura parece contraditória. Sugeriria que ela aprende por meio do estudo meticuloso de como evitar os deveres que Deus designou para ela. A intrometida em formação tem de evitar seus deveres domésticos em favor da agradável tarefa de fazer visitas. A mulher que Pedro descreve está perambulando pela vizinhança. É muito fácil deixar tarefas inacabadas para passear por aí. As mulheres que a tagarela visita não podem ver as montanhas de roupas para lavar ou o chão sujo da cozinha. Enquanto a intrometida vagueia de casa em casa, está longe da ociosidade. Ela está ocupada juntando informações sobre os negócios dos outros. E a mulher intrometida moderna vagueia de casa em casa? Pode apostar. Aqui para um café, ali para um almoço. Percorre a cidade, entrando nas casas e examinando o que vê. Ou pode estar ocupada falando pela janela enquanto tira a roupa do varal. As notícias que recebe aqui as repassa com todo gosto ali.
Isso também lhe rende muitos convites para frequentar estudos bíblicos ou reuniões de oração. É claro que a tagarela moderna não se contém caso não disponha dos meios para vaguear pela cidade. Ela tem um método bem mais conveniente: a internet. A intrometida de nossos dias pode estar muito ocupada, conversando por horas ao longo do dia. Esse tipo de ociosidade pode produzir fadiga, mas não produz o fruto que Deus requer. Não é possível ter uma rotina como essas sem negligenciar os deveres apontados por Deus. Como a intrometida realiza suas visitas? Ela faz muitas perguntas e é uma boa ouvinte. Ela faz perguntas que são impertinentes e vexatórias, mas raramente ofende por parecer estar genuinamente interessada. Nenhum detalhe é insignificante para ela. Seu deleite é oferecer deliciosos bocados e muita informação sobre outros sem que ninguém tenha perguntado. Já que a cabeça dela está tão cheia de questões alheias, aquilo que é fato e o que é rumor facilmente se confundem. Ora, ela se torna não só uma intrometida que repassa notícias, mas um intrigante repassando fofocas. Enquanto isso, e as roupas sujas? E o jantar que não foi feito? Será que ela tem mesmo esse tempo todo livre? Algumas preocupações surgem imediatamente. Primeiro, veja se você não é uma intrometida. Se estiver trabalhando duro em casa, cumprindo fielmente os deveres recebidos de Deus, então você tem pouco tempo para agir de forma tão tola. Entretanto, recorde as suas conversas recentes. Você chegou a se envolver com questões alheias? Fez perguntas que realmente não eram da sua conta? Você passa adiante informações sobre a vida de outras pessoas? E talvez a questão mais relevante: você se deleitou em ser a primeira a saber e a primeira a contar? Em segundo lugar, você tem uma amiga que é tagarela? Cuidado! Você pode se deixar levar por esse mau costume. Não a escute repetir todas as novidades. Peça licença quando a conversa for inapropriada. Você tem um grupo regular com o qual visita e tem comunhão? Um grupo de educação domiciliar, de costura, de bordado ou de leitura? A conversa gira em torno de um conteúdo ou normalmente é sobre a vida de alguém? Talvez você deva sair desse grupo se ele for dominado por gente tagarela. Tais pessoas são rápidas em criticar os filhos, os métodos de educação, etc., daqueles que não estão presentes. Elas irão falar abertamente aquilo que jamais diriam se as pessoas a quem se referem estivessem presentes. Finalmente, se você conhece alguém que é tagarela e intrometida, mantenha distância. Tenha cuidado quanto ao que fala para ela. Presuma que tudo o que você disser irá circular pela comunidade. Isso deve motivar você a ser discreta. Tenha cuidado com o que diz sobre sua família e especialmente sobre seu marido. Certifique-se de que seus comentários são sempre respeitosos, gentis e honram a Deus. Esse tipo de notícia não é tão divertido de repassar. Amigas. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Provérbios 12, 26. Pense por um momento sobre esse texto. O justo deve não somente escolher seus amigos, mas fazer isso com cautela. Isso exige sabedoria. Com frequência, as mulheres cristãs contraem amizades com base na proximidade e compatibilidade. Alguém se torna sua vizinha, vocês se esbarram e quando se dá conta, vocês já se tornaram amigas. Mas Provérbios diz que a amizade deve ser resultado de uma escolha cuidadosa, não de circunstâncias indiscriminadas. Só porque vocês têm muito em comum, frequentam a mesma igreja, leem os mesmos livros, maridos que trabalham na mesma empresa, ou só porque veem uma a outra com frequência, sentadas na arquibancada vendo seus filhos jogarem futebol,
não significa que é sábio estabelecer uma amizade. Essas podem ser razões carnais para a amizade, mas não razões espirituais. O homem honesto é cauteloso em suas amizades. Isso implica usar sua cabeça para pensar sobre a natureza da amizade e as qualidades desejáveis em uma amiga. Muitas vezes as mulheres buscam amigas que gratificam sua carne, mas não promovem espiritualidade. Por exemplo, talvez você aprecie sua amiga porque ela deixa você falar de tudo sem restrições. Provérbios 10:19. Talvez você aprecie alguém porque os filhos dela são simplesmente tão indisciplinados quanto os seus. Então, você não sente a pressão de ter de corrigir as coisas. Ela ajuda você a jogar seu tempo fora, afastando-a de seus deveres, mas arranjando uma desculpa plausível? 1 Timóteo 5:13. Ela traz deleite com pérolas de fofoca que você não conseguiria com ninguém mais? Provérbios 18:8. Talvez ela também tenha um marido que não satisfaz as necessidades dela, então vocês duas podem reclamar juntas de seus maridos. Ela é popular ou rica ou talentosa e você simplesmente gosta de se associar a ela porque quer mencionar o nome dela para outras pessoas e impressioná-las com sua amizade? Tudo isso é abominável. Esses são exemplos de amizades imprudentes e tolas que devem ser revistas ou extintas, mas que em todo caso pedem arrependimento. Há outros perigos associados com a amizade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Eclesiastes 7:16. Esse é o problema da mulher que busca por uma amizade ultra-espiritual. Isso pode ser uma capa a esconder uma mulher muito carente e sozinha. Ela pode estar lendo livros cristãos, estudando a Bíblia, ser muito envolvida com grupos de estudos bíblicos ou mesmo liderá-los, mas não é uma mulher profundamente satisfeita em Cristo e por isso está buscando um relacionamento espiritual e profundo com outra mulher e esperando que as suas necessidades que não estão sendo supridas pelo seu marido ou que ela não tem buscado suprir em Cristo, sejam atendidas em um relacionamento, entre aspas. Ela quer partilhar, quer orar, quer desenvolver um relacionamento profundo e significativo de um modo profundo e significativo. Cuidado, esse tipo de espiritualidade, quando é falso, é tão perigoso quanto as relações de fofoca descritas anteriormente. As mulheres que são cristãs piedosas devem desfrutar de amizades que não sejam substitutos para o marido. Se você tem esposo, ele pode e deve ser seu melhor amigo. Se ele não é, nenhuma mulher pode preencher o vazio que ele deixou. Por isso, não busque isso em uma amiga. Então, qual é a alternativa para esses fracassos em amizades? Um fato importante a relembrar é que uma mulher não pode ser amiga íntima de todo mundo. Jesus tinha seus 12, João 15:15. Dentre esses, ele tinha seus 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João, Mateus 9:28. E desses 3, havia aquele a quem ele amava, João 21:20. Cristo desfrutou de um relacionamento próximo com algumas pessoas, mas não com todas. Certamente podemos imitá-lo nisto. Sendo criaturas finitas, não podemos ter amizade íntima com um número infinito de pessoas. Além disso, todos nós temos deveres recebidos de Deus a cumprir, e se pusermos nossas amizades acima de tudo, necessariamente iremos negligenciar nossos deveres. Dentro de uma comunidade cristã, uma mulher pode desfrutar de muitas boas amizades em diferentes níveis. Há a amizade das mulheres mais velhas para com as mais novas. Essas se caracterizam pelo ensino e encorajamento. Em alguns relacionamentos, você está conscientemente se doando, por exemplo, ensinando e encorajando. Tito 2:4. E em outros está deliberadamente recebendo ou sendo ensinada. Tais amizades são bíblicas.
Elas podem se tornar amizades próximas ou não. Outras amizades são possíveis com colegas. Essas são caracterizadas por companheirismo e edificação mútua. Todas essas amizades devem ser escolhidas cautelosamente. Mas como? Obviamente, a escolha não pode ser uma via de mão única, pois se a pessoa que você escolheu não estiver interessada em sua amizade, não há realmente nada que você possa fazer. Não se sinta desencorajada e não se ressinta desse fato. A pessoa que você quer como amiga tem o dever de ser tão cuidadosa quanto você ao escolher amizades. Não fique pensando isso ou aquilo. Se você já tentou muitas vezes e ela não responde, não presuma que você sabe a razão. Também não se incline a ficar profundamente desiludida. Confie que Deus a dirige em relação às amizades. Se uma não deu certo, ele deve ter outros planos. Não peça a ninguém para ser sua amiga. Ao invés disso, busque oportunidades para naturalmente desenvolver amizades. Não force a barra. Repito, Deus irá dirigir suas amizades conforme Ele deseja. O tipo de mulher que você quer como amiga deve ser cristã e cordial. Obviamente, você deve ser esse mesmo tipo de mulher. Um relacionamento saudável deve carregar fruto de justiça. Deve ser produtivo, revigorante, deleitoso. Do contrário, é perda de tempo. Há muitas mulheres cristãs amáveis cuja amizade pode ser rica e preciosa. Busque tais mulheres. Como o livro de Provérbios instrui, escolha amizades com cautela. Não subestime o efeito de suas amizades sobre a sua vida cristã. A possessão do lar. Deus tem sido muito bondoso em nos dar lares e famílias para enchê-los. A terra pertence ao Senhor e tudo o que nela se contém. Sendo assim, nosso lar pertence ao Senhor, bem como tudo o que está nele. Logo, nosso lar deve, em todos os aspectos, refletir o fato de que é propriedade divina. Nossa atitude para com o nosso lar deve ser de buscar glorificar o Senhor em nosso uso diário das coisas que Ele graciosamente nos emprestou. O conhecimento de que tudo é dele e de que Ele nos cedeu deve nos manter humildes, sabendo que não o merecíamos, contentes, sabendo que não o merecíamos, e gratos, sabendo que não o merecíamos. Isso nos protege da tentação de sermos arrogantes, invejosas e ingratas. Lembrar-nos de que nosso lar pertence a Deus tem um impacto significativo no modo como o administramos e, portanto, no modo como ele será. A mulher cristã deve ser capaz de aplicar sua visão de mundo cristã, incluindo sua visão da família, ao modo como cuida, administra, limpa e decora seu lar. Afinal de contas, se aquele lar pertence a Deus, a aparência dele será muito importante. Servimos a um Deus que é santo, justo, ordeiro, não caótico e que é o Criador de tudo quanto é belo. Certamente nosso lar deve refletir isto. Se ele criou a luz, textura, formas e tudo em harmonia, nosso lar não deveria desfrutar e celebrar o controle magistral de Deus sobre todas as coisas? Uma das coisas que os puritanos fizeram muito bem foi reconhecer a bondade da criação. Isso permitiu manter Deus em primeiro lugar enquanto desfrutavam imensamente com gratidão de todas as bênçãos físicas que o Senhor concedera. Os puritanos decidiram tornar divinas todas as coisas terrenas, não por meio de proibi-las, mas infundindo nelas santidade. Eles podiam desfrutar da riqueza, entendendo-a como um dom de Deus, mantendo-a em subordinação a Ele e usando-a para o bem. Richard Sibbes disse: as coisas deste mundo são boas em si mesmas e nos são dadas para adocicar nossa travessia para o céu. À medida que reconhecemos a bondade das bênçãos de Deus para conosco e nos mantemos vigilantes quanto às tentações atreladas a tais bênçãos,
somos libertas para usar nossas possessões neste mundo de uma maneira que glorifique a Deus. Aqueles que não são cristãos não têm qualquer ideia do que é adorar e glorificar a Deus no modo como decorar seu lar. As únicas opções que têm são a autoglorificação ou a culpa quanto ao que possuem. Somente o crente pode apreciar as coisas materiais de um modo pleno e grato, ao invés de sentir-se culpado. Quando a mulher cristã faz um levantamento de seus recursos e habilidades, ela pode ser motivada a tornar seu lar bonito de um modo que honre a Deus. As pagãs podem querer impressionar umas às outras, mas a cristã pode deleitar-se em Cristo. Isso pode gerar uma motivação inteiramente nova para a mulher cristã manter sua casa limpa e organizada e estar sempre trabalhando para torná-la mais bonita, usando os recursos que Deus lhe deu. A decoração de uma casa deve refletir o fato de que Deus é o proprietário de nosso lar e de nossa vida. As mulheres cristãs devem buscar honrar a Deus no modo como escolhem a mobília e penduram as cortinas. Um lar cristão deve ser e parecer diferente. E não significa que é diferente porque há versículos bíblicos colados pelas paredes, mas que é diferente porque reflete um desejo de agradar a Deus em todos os aspectos da vida. Visto que geralmente as mulheres estão mais envolvidas no processo de decoração, é importante que elas sejam cuidadosas em reconhecer a presença de seu cabeça no lar. Um lar cristão deve ser decorado de tal maneira que se perceba que um homem vive ali e que sua esposa é um complemento dele, não uma competidora. Isso não significa ter animais espalhados em cada cômodo, mas a esposa cristã tem o dever de buscar aquilo que agrada o seu marido. Ele gosta de cores escuras, claras ou somente de branco? Talvez ele nunca tenha pensado nisso antes. Ele pode precisar de tempo. E pode ser que vocês dois precisem começar a pensar sobre isso juntos pela primeira vez. Por causa da feminização de nossa cultura em muitos níveis, a decoração de uma casa degenerou, em vários casos, em simplesmente encher as paredes com corações e coelhos e fazer um laço em tudo que está à vista. Esse tipo de coisa exclui quase completamente a presença masculina. Certamente, um lar cristão deve refletir a presença de ambos, masculino e feminino. Estou tentando estabelecer um certo estilo específico como cristão? De modo algum. Deus nos criou com tremenda variedade e nosso lar deve refletir esse aspecto. Não somente temos uma variedade de gostos, mas uma variedade de circunstâncias, recursos e diferentes níveis de maturidade quanto ao gosto. Mas devemos começar ou continuar em processo, pois nosso lar deve ser uma extensão prática daquilo que cremos ser verdade sobre Deus e seu mundo, e devemos demonstrar que tudo está debaixo de sua possessão.